Olá, querido aluno aqui do curso de Eletrotécnica da cidade de Rio Branco, tá? Hoje damos início à nossa quarta aula da nossa disciplina de instalações elétricas, tá? E na aula passada eu parei aqui em previsão de carga, perdão, previsão de carga, tá? Bom, quando a gente fala de previsão de carga, eu gostaria que você deixasse o material próximo a você, né? Seu caderno, sua caneta, e pudesse anotar, tá? Algumas orientações das aulas que nós vamos frisar para memorizar, tá? Assim como as dúvidas pertinentes para que eu possa solucionar com vocês, ok? Então, papel, caneta, o próprio livro na mesa aí de vocês, e que a gente possa indo trabalhando dessa forma, certo? Então vamos lá, começando a nossa aula. Falando sobre previsão de carga, senhores, a gente tem que falar que essa previsão de carga, ela tem o principal objetivo dela é a determinação de todos os pontos de utilização de energia elétrica que de fato farão parte da instalação elétrica. Então aqui eu tenho uma determinação de previsão de carga, primeiro a potência de consumo, tá? O que seria essa potência de consumo? Eu tenho que relacionar todos os equipamentos que consomem eletricidade, ou seja, que funcionam através da eletricidade, tá? Então eu tenho que mapear desde as próprias lâmpadas, tá? Onde vão ficar, quantas eu vou ter, até todos os equipamentos que eu tenho, o ferro de passar, a máquina de lavar, o chuveiro elétrico, enfim, eu tenho que fazer a enumeração de todos esses itens, tá? Que são e as potências desses itens, principalmente não só os itens, mas a potência elétrica em watts desses equipamentos, certo? Ainda sobre a nossa previsão de carga, nós podemos dizer que nós podemos encontrar através da quantidade de pontos de consumo, tá? Quantas tomadas eu vou ter, né? É óbvio que na minha casa, por exemplo, eu vou ter 50 eletrodomésticos, não é isso? Posso ter 50 equipamentos na minha lista lá que eu tenha potência elétrica, mas a minha casa nem sempre vai ter 50 tomadas, né? Então, qual é a quantidade de pontos de consumo, de tomadas que eu vou colocar aqui, por exemplo, na minha instalação, tá? E depois a localização desses pontos de consumo. Depois que saber qual é a potência deles, a quantidade deles, por exemplo, eu tenho geladeira, tá? Mas eu, por exemplo, tenho duas geladeiras, uma de, vamos lá dizer, de 700 watts, outra de 500 watts, né? Agora eu preciso saber aonde é que eu vou colocar esses pontos de consumo meu. Aí eu vou ter que especificar dentro do projeto aonde é que eu quero colocar as minhas tomadas, as minhas iluminações dessa minha instalação elétrica. Certo, senhores? Então vamos lá. Falando ainda sobre a previsão de carga, essa previsão de carga é detalhada, na verdade, pela 5410, tá ok? O que a 5410 fala sobre essa previsão de carga? A gente tem aqui, ó, estabelece as condições mínimas, tá? E às vezes o aluno ele bota muito seguindo a risca. Eu tenho que ter uma tomada a 3 metros, 3 metros e meio, 5 metros. É só uma tomada, não. É condições mínimas. Então, eu sempre posso colocar as coisas a mais. Mas no mínimo, no mínimo tem que ter essas quantidades que nós vamos conversar
aqui que a 5410 fala, certo? Então vamos especificar aqui. São as condições mínimas que devem ser adotadas para quantificação, localização e determinação das potências dos pontos de iluminação e tomadas nas residências, nas habitações, certo? Então aqui nós temos o seguinte: as recomendações da 5410 para o levantamento de carga quando a gente está falando sobre a nossa iluminação. Portanto, vamos ver aqui o que a 5410, NR10, fala sobre iluminação para nós. Bom, primeiro, quantidade mínima de pontos de luz, tá? Quanto é o mínimo de iluminação que nós devemos ter nessas nossas instalações em baixa tensão. E a gente vem aí, prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor na parede, tá? Aí o cliente, pessoal, ele pega e fala assim: quantas lâmpadas eu vou usar no meu quarto? Aí eu pego a 5410 e falo: tu pode botar uma lâmpada no seu quarto, né? Se você quiser. Assim como você pode colocar 4 lâmpadas, 6 lâmpadas de potências menores, né? Então, vai do que de acordo com o projeto? De acordo com a conversa que nós temos com o cliente. Ou seja, quanto de cliente que ele tem para gastar, né? Porque para botar uma lâmpada, por exemplo, a gente usa uma quantidade de cabo. Para botar 6, 4 lâmpadas, a gente usa outras quantidades de cabos e outros circuitos, certo? Outros comandos também, tá? Então a NR10 já especifica um ponto no teto, tá? Um ponto de luz no teto. Então a 5410 já frisa para nós. Então escreva aí no caderno de vocês: a 5410 prever pelo menos um ponto de luz no teto, em cada compartimento, tá? Em cada compartimento. Só que você, como projetista, você vai deixar o seu projeto mais sofisticado, né? Você não vai pegar e botar uma tomada só, uma lâmpada só no teto para o cliente, né? As arandelas no banheiro devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do box, tá? Então as arandelas do banheiro, ela tem que estar no mínimo 60 centímetros do box. Então é isso que a 5410 conversa para nós, orienta-nos a fazer nas instalações de baixa tensão, tá? Aí agora a gente vem com potência. A gente sabe que tem um ponto de luz, né? Agora a gente vem com potência, tá? Então, 5410 para o levantamento de carga de iluminação, tá? Potência mínima de iluminação. Aí nós temos aqui: para área igual ou inferior a 6 metros quadrados. O que é a área, pessoal? A área é um lado da parede vezes o outro. Eu tenho um quarto por 3 por 4, então a área desse quarto vai ser 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então eu tenho uma área de 12 metros quadrados, tá ok? Então o que diz a NR10? Para área igual ou inferior a 6 metros quadrados, vamos atribuir no mínimo 100 volts ampere, tá? Ele não está falando aqui em watts, tá? Ele está falando em 100 volts ampere. 100 volts ampere é potência aparente, isso mesmo. 100 volts ampere, ele é potência aparente, tá? Aí você vai especificar que tipo de lâmpada você vai precisar, tá? É uma incandescente, é uma fluorescente,
é uma de LED, né? Aí vai do tipo de lâmpada que você vai utilizar. E quando a gente chegar na iluminação, quando a gente chegar nos critérios da luminoteca, eu vou especificar para vocês quais são as porcentagens, ou seja, o fator de potência dessas lâmpadas aí que eu tenho, tanto de LED quanto incandescente quanto fluorescente, mas aqui nós vamos atribuir primeiramente em volts ampere, tá? Então, para a área superior a 6 metros quadrados, tá? Nós vamos pegar, por exemplo, a minha área aqui, 3x4 que eu falei para vocês, tinha 12, né? Tinha 12. Então, eu peguei primeiro os 6, tá? 100. Sobrou quanto? Sobrou 6 ainda, né? Esses 6 eu vou pegar e vou dividir. Ó, vamos ler aqui. Atribuir no mínimo 100 volts ampere para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 volts ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, 4, né? E sobrou do 4, 2. Eu vou pegar esse 4, deixa eu apagar aqui, para ficar mais bonito. Eu peguei primeiro os 6, né? Eu peguei primeiro os 6, deixei 100. Agora eu vou pegar de 4 em 4, ó. Risco grande. Apaga aqui. Risco menor. Eu vou ter 60. 60 VA, tá? Ó, 6 com 4, 10. Para 12 faltam 2. E eu não posso colocar. Como é inteiro, esse aqui eu desconsidero. Certo? Certinho, senhores? Então, para iluminação, a gente calcula a área, tá? E faz os 6 primeiros 100, depois vai tirando 4 em 4, tá? Só pega os 4 que ficarem inteiros. O resto a gente exclui dos cálculos. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, que nesse 12 eu preciso de 120 volts ampere, tá? 120 volts ampere. Então, é esse cálculo que a gente faz aqui e o que a norma está passando para nós, né? É esse cálculo que a gente tem que fazer aqui. Portanto, uma pequena observação. A NR10 ela não estabelece critérios para iluminação de áreas externas, né, em residências. A definição cabe ao projetista junto do cliente, tá ok? Então, o cliente, como nós, projetista, né, com você, vai sentar e vai falar, olha, o que eu quero aqui na minha área externa, eu quero essas arandelas aqui nos muros, eu quero uma iluminação aqui nessas árvores, uma iluminação na piscina, né? Aí vai do critério do cliente, com a conversa do cliente com o projetista, certo, senhores? Então aqui a gente fecha sobre iluminação. No mínimo um ponto de energia no teto e o cálculo da potência de iluminação dessa iluminação é os 6 primeiros 100 VA, depois substituindo de 4 em 4, tá? Vai ter, se lógico que for maior que 6, vai ter 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros. Volto aqui o meu lápis, eu descobri que eu tinha 120 volts ampere, né, que calcular, né? Então eu posso botar uma lâmpada que suporte 120, eu posso botar 2 lâmpadas de 60, eu posso botar 3 lâmpadas de 40, vai de acordo com a conversa com o meu cliente, mas essa base aqui de 120, ela vai ter que ser obedecida, tá ok? Se eu, por exemplo, se eu seguir a NR10 e tiver pelo menos um ponto, esse ponto aí tem que ser de 120, da potência de 120 VA, tá? Então aqui a gente tem algumas previsões de carga. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente detalhar melhor. Vamos lá.
As lâmpadas incandescentes, né? Nós temos 40, 60, 100, 150. Olha o rendimento dela aqui, ó, 6%, né? E aqui nós temos umas tabelas sobre, vou pegar a fluorescente comum, tá? 15, 20, 30, 40. Ó, a eficiência dela aqui, ó, 20%. Se a gente pegar já a LED vai ser uma eficiência de mais de 80%, né? Então, são as previsões de cargas de iluminação que nós temos aqui, certo? E a gente vai pegar a porcentagem em cima para que a gente possa saber a quantidade de volts ampere, tá? Previsão de carga, senhores, nas normas 5410, tá? Recomendações da 5410 para o levantamento de cargas de tomadas. Primeiro, tomadas de uso geral. As tomadas de uso gerais a gente chama elas de TUG, T-U-G, tá? TUG. Então as TUG, elas alimentam os equipamentos portáteis. E aqui a gente tem os equipamentos portáteis, né? A passadeira, o nosso aspirador de pó, o nosso secador, a nossa furadeira, a nossa maquita, né? São os equipamentos portáteis, ou seja, eu vou andar com ele, né? Eu vou andar com eles. Só que, no entanto, algumas casas, algumas residências, as esposas, né? Desculpa aí, Maria, que está assistindo aí, né? Mas elas gostam de mudar eletrodoméstico a cozinha do lugar, né? As coisas do lugar. Então aí a geladeira já passa a ser portátil, né? Começa a andar pela casa, né? Mas as TUGs para nós são mais os equipamentos portáteis. Então nessas TUG a gente tem uma potência de carga, tá? Umas potências de cargas, tá? Então vamos lá. Tomadas de uso específico. A de uso específico nós temos a TUE. A TUE, tomada de uso específico, eles alimentam os aparelhos físicos, tá? Que são esses aparelhos físicos? Central de ar, o chuveiro, a torneira elétrica, né? São a bomba d'água, né? São equipamentos que não vão mudar de local, tá? Então ele eu trato em cima da própria potência do próprio equipamento, tá? Então as tomadas elas são divididas em duas: as tomadas de uso gerais e as tomadas de uso específico, certo? Então vamos tratar em cima de potência agora, para que a gente possa trabalhar. Bom, vamos pegar o seguinte: quantidade mínima de tomadas de uso geral das TUI. Um cômodo, tá? Ou dependência com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, tá? Eu vou ter no mínimo uma tomada, tá? Vamos lá pegar o meu banheiro lá. Eu tenho um banheiro que é 2x1, 2x2, vou pegar, não, 2x2, quadradinho. 2x2, 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 metros quadrados de banheiro lá, né? Então eu preciso ter no mínimo uma tomada naquele banheiro lá, certo? Por quê? Porque ele ficou abaixo de 6 metros quadrados. No entanto, se ele passar de 6 metros quadrados, a gente não vai utilizar mais área. Nós vamos utilizar os perímetros, tá? E o que é o perímetro? Ele é a soma de cada lado. Vou já explicar para vocês. No mínimo, se for maior que 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, tá? Espaçadas tão uniformemente quanto possível. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu tinha aquela parede lá, tá direitinho, né? Olha aqui. Eu tinha aquele meu cômodo lá,
que era 3 por 4, né? Deu 12 metros quadrados, maior que 6. Então vou pegar o perímetro. Quanto é essa metragem aqui? 4. Quanto é essa metragem aqui? 3. Então eu posso dizer que é 2 vezes 3 mais... Deixa eu fazer aqui embaixo, apagar para não confundir vocês. Então o perímetro vai ser 2 vezes 4 mais 2 vezes 3. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 6, eu tenho 14. Tá? Então eu tenho 14 metros. Entenderam, senhores? Então faço a soma de todos os lados da parede. Tá? Faço a soma de todos os lados da parede. Então já vou ter aqui 14 metros. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e dividir esse 14 por 5. 5. 5. 5. 5 com 5, 10. Sobra 4. Entendeu? Aí deu o total dos 14 aqui, dos 14 aqui embaixo. Certo? Então, se a área, que na maioria das vezes é maior que 6 metros quadrados, nós vamos utilizar o perímetro, tá? A gente soma todos os lados e vai separando de 5 em 5, tá bom? Quanto possível. Já na nossa cozinha, tá? E nas áreas de serviços, na copa, onde são os equipamentos que possuem maior utilização, né? Nós vamos colocar essas tomadas entre 3,5 em 3,5, tá? Em perímetro. E se for no banheiro, nós temos a especificação de uma tomada junto ao lavatório com uma distância mínima de 60 centímetros, tá ok? As no mínimo de 60 centímetros do box. Então no banheiro tem que ter tomada. Se você não colocar no seu projeto, ele vai ser reprovado, né? E no subsolo ou varanda, pelo menos uma tomada para ser utilizada, certo? Então aqui a gente tem uma nota, uma pequena nota. Em cada aplicação é recomendável prever uma quantidade de tomadas de uso geral maior do que no mínimo calculado, tá? Evitando assim o emprego de extensões Benjamin, os nossos T's, que além de desperdiçarem energia, podem comprometer a segurança das nossas instalações. Ou seja, a NR10 ela me coloca as orientações mínimas, no mínimo tantas tomadas, tá? Aí eu posso espaçadas o mais próximo possível, mas eu posso colocar a quantidade de tomadas que eu achar necessário, a mais do que a normativa diz, nunca a menos do que a normativa diz, certo? Por quê, senhores? Porque a gente utiliza muito T. Eu acho que aqui em casa eu utilizo T também, porque não tem muita tomada. Extensões, né? A gente utiliza na nossa residência. Isso é perigoso, tá? Isso é perigoso e nós vamos conversar quando nós calcularmos ele e mostrar para vocês por que tanto é perigoso nós utilizarmos esses T's, esses Benjamins na nossa extensões da nossa residência, tá? E aqui eu tenho um exemplo, tá ok? Ó, tá? Eu tenho um cabo onde eu tenho várias extensões, vários equipamentos ligados à mesma tomada, né? Então a gente deixa uma coisa mais organizada, né? Então principalmente mais seguras quando nós colocamos esses nossos T's, essas nossas extensões aqui, tá ok? Esses nossos T's, essas nossas extensões. Nós não vamos fazer revisão,
Vamos continuar ainda aqui, tá? Para que a gente possa trabalhar. Então, senhores, vamos fazer agora a nossa previsão de carga em cima da 5410 sobre as nossas tomadas de usos gerais. Tá ok? Então vamos lá. Saber por que a gente não pode colocar T e não pode colocar as nossas extensões. Eu queria aqui, ó, que vocês revisassem o nosso conteúdo no livro, tá? Revisem. Essa quando a gente fala de instalações elétricas, são bem detalhes que nós devemos gravar, tá? Memorizar. Como é que eu calculo iluminação? Decore. Como é que eu calculo tomadas, quantidade de tomadas? Decore. Decore que você vai precisar no seu trabalho como profissional, tá? Potência mínima de tomadas. Então vamos lá. Primeiro para banheiro, cozinha, copas, tá? Atribuir no mínimo 600 volts ampere por tomada em até 3 tomadas. Então, quando eu vou para o banheiro, para a cozinha, eu coloco 600, né? Por quê? Porque nesses equipamentos, nessas instalações, eu vou ter equipamentos maiores, tá? E consomem uma potência maior. Batedeira, liquidificador, né? Sanduicheira, né? São equipamentos que consomem eletricidade, mais eletricidade, tá? Então vamos atribuir no mínimo 600 volts ampere para a tomada até 3 tomadas. E depois das 3 nós vamos atribuir 100 volts ampere para os nossos excedentes. Já nos outros cômodos nós vamos só para cada tomada que eu encontrei, eu vou colocar 100 volts ampere, tá? Eu vou colocar 100 volts ampere. Por isso é importante eu saber se eu estou no banheiro ou eu estou nos outros cômodos, na área de serviços ou em outros cômodos. Para quê? Para que possa saber qual é a potência das tomadas corretinha, tá? Fechar o circuito. Então aqui a gente tem quantidade mínima de tomada de uso específico. Aí a gente tem que, quantas tomadas de uso específico eu vou ter? A quantidade de tomadas é estabelecida de acordo com o número de aparelho de utilização. Os pontos devem ser localizados no máximo 1,5 m do ponto previsto do aparelho. Os aparelhos superiores a 10 ampere, tá? Vou voltar aqui e vou tratar esse slide aqui com vocês. Só um instantinho, já eu volto. Voltei aqui, o pessoal atendeu uma ligação aqui. Retornei aqui a nossa aula. Pessoal, quando a gente fala de acima de 10 ampere, é o seguinte, tá? As tomadas que nós encontramos nas residências, elas são de 10 ampere. E nós podemos encontrar também de 20 ampere, que são aqueles plugs mais grossos, né? Então, às vezes uma tomada, o plug não encaixa na tomada de casa, né? Então nós temos uma tomada maior, tá? Que é essa tomada de 20 ampere. No entanto, vou pegar primeiro o que as TUI, elas vão ser somente esse cara aqui, tá? As tomadas até 10 ampere, tá? De 10 ampere, elas são TUI, tá? TUG, tomada de uso geral. Acima de 10 ampere, elas são TUI. Então aqui, ó, 20 ampere, por exemplo, o micro-ondas de 20 ampere, ele não vai ser encaixado em qualquer tomada de 10 ampere, né? Ele vai ser encaixado nas tomadas de 20 ampere. Então, ele já é uma tomada de uso específico. No entanto, pessoal, o que eu falo das nossas extensões? Vamos pensar que aqui eu tenho uma tomada. Essa tomada aqui, ela é 10 ampere, correto? Quando eu coloco uma extensão,
eu vou colocar uma extensão de 4 pinos aqui. Não é essa. Deixa eu colocar direito, né? Porque vocês já olharam, já decoraram, né? As simbologias, né? Vocês já decoraram a simbologia. Eu vou botar aqui, ó. Tem uma tomada. Eu vou pegar a extensão dessa tomada e colocar 4 tomadas. 1, 2, 3, 4 tomadas, certo? Quando essa tomada aqui eu falo que é de 10 amperes, ela está projetada para 10 amperes, certo? Se eu coloquei uma extensão que fez ela aumentar de 1 para 4, eu vou ter 10 amperes aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. No total eu vou ter 40 amperes. Então, bem aqui, essa tomada de 10, ela está se transformando numa tomada de 40 amperes. Só que, no entanto, essa tomada aqui física, ela não aguenta. Ela começa a derreter, ela começa a aguar com correntes superiores, né? Então, a gente pede sempre para não colocar esses equipamentos de T, extensão, tá? Nas nossas residências, tá? Devemos principalmente projetar as instalações corretinhos, tá? Por isso que a gente tem que conversar com o cliente para saber o que ele precisa, para a gente evitar isso, tá ok? Para a gente evitar isso. E isso, por exemplo, se essa tua instalação for e colocarem um órgão, por exemplo, público, e colocarem extensão e fizerem uma vistoria, você vai ser chamado, né? Porque não pode, né? Você vai mostrar, tem que mostrar que um projeto foi alterado. E a gente sabe que toda vez que houver alterações, o layout da casa, né? Do estabelecimento, da instituição, do órgão, o projeto ele tem que ser alterado. É por isso que a gente sempre fala, aquela tomada é específica para o micro-ondas, então não posso mudar o micro-ondas de lugar, né? Aquela ideia de ficar trocando na nossa casa é de certa maneira perigosa, certo? Então as tomadas para nós aqui são tomadas até as TUI de até 10 amperes. Já as TUGs de 10 amperes. Já a TUI, toda a tomada, todos os aparelhos que possuem corrente superior a 10 amperes, tá ok? Então, se eu fizer o cálculo e der acima de 10 amperes, ela já é uma TUI. Então, a quantidade de tomadas de TUI é a quantidade de equipamentos que você tem com corrente superior a 10 amperes. Então, o que diz sobre a TUI, né? Então, nós vamos ter que atribuir esses dados, essa atribuição dela de TUI, através da potência nominal do aparelho que deve ser alimentado. É por isso, por exemplo, que a central ela vem de 9.000 BTUs, né? 9.000 BTUs, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou converter esse BTU para watts e vou encontrar a partir do watts a potência. Porque eu sei que a potência é igual a tensão vezes corrente. Normalmente cálculo lá, novamente cálculo a ser realizado para que a gente possa encontrar esses valores nominais desses equipamentos, tá ok? Dessas correntes nominais desses equipamentos. Então, professor, aonde é que eu encontro essa potência? No equipamento, tá? O equipamento ele vai te dar a potência dele, tá? Toda a potência do equipamento ele vai te dar, ele vai te fornecer essas potências, certinho? Então, faça uma relação do equipamento com a potência do equipamento. Tá? Eu tenho que saber qual é a potência do equipamento que eu estou tratando. Mais uma nota importante sobre a TUI. Quando usamos termos tomada de uso específico, não necessariamente queremos dizer que a ligação do equipamento à instalação elétrica irá utilizar uma tomada, né? Em alguns casos, a ligação pode ser feita, por exemplo, por ligação direta, através dessas nossas emendas dos fios ou
simplesmente dos nossos conectores. Então, quando a gente fala de TUI, não necessariamente tem que ter uma tomada lá. Eu tenho que ter um ponto de consumo que caracteriza uma tomada. Tá? Não, nem sempre eu vou ter um plug para ligar, por exemplo, uma bomba. Uma bomba, eu não vou ligar uma bomba na tomada, né? Eu vou ter emendas no fechamento da bomba, né? Nos terminais da bomba, e vou fazer a alimentação dela direto na rede. Mas ela é uma tomada de uso específico, tá ok? A central de ar ela vem com a tomada, mas muitas das vezes o instalador ele corta a tomada, né? E faz a emenda direta por questão de segurança, né? na nossa rede. Então, vamos desmistificar essa ideia que toda tomada tem que ser tomada. Tomada vai ser a configuração de um equipamento que consome energia elétrica, certo? Então aqui a gente faz uma previsão de carga de demanda. Aqui a gente tem algumas relações dessas nossas potências. Eu não tenho equipamento, procura na internet, né? A internet está aí para isso. Aquecedor de água por passagem, aquecedor de ambiente, aspirador de pó, batedeira, tá? O chuveiro 610, 220, aí eu tenho a potência dele, tá? Enceradeira, espremedor de fruta, tá? Os exercícios que eu fizer com vocês vai ser em cima dessa tabela, tá bom? Ou eu vou fornecer a tabela para vocês procurarem. Se eu não fornecer, vocês vêm aqui nessa tabela e façam a procura. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, o microcomputador, eu tenho uma potência de 300 watts e eu vou ter que somar o grill, ó, a de casa, 1.200 watts. O maior aqui, ó, máquina de lavar roupa, 1.000 watts de potência, né? E assim a gente vai colocando os equipamentos na nossa lista para a gente calcular as potências dos equipamentos e saber se ele é um equipamento de uso tomada de uso geral ou uma tomada de uso específico, tá ok? Então, são esses dados que a gente tem aqui desses nossos equipamentos que nós vamos tratar. A partir daí, nós vamos colocar algumas observações sobre tomadas e interruptores. Primeiro, pode-se ligar um interruptor de maior potência em uma tomada que não foi prevista no uso para tal equipamento. Então, posso utilizar um equipamento com maior potência em uma tomada que não foi prevista para aquele equipamento? Aí a pergunta é o seguinte: a resposta é o seguinte: o dimensionamento dos condutores que alimenta as TUGs de um circuito é feito em cima de potência total do circuito, tá? Ou seja, nem todas as tomadas do circuito são utilizadas simultaneamente. Portanto, ao alocar pontos de comandos interruptores, cuidado para que isso não seja feito sobre pilares, vigas, concretos, instalações hidráulicas, sanitárias e telefônicas. Tá ok? Às vezes a gente pensa, respondendo a primeira aqui, às vezes a gente pensa que se eu colocar um equipamento mais potente, eu vou danificar a minha instalação. Não, né? Eu não posso utilizar uma corrente acima de 10 amperes. Né? Por quê? Vamos pensar que eu vou ter 10 tomadas em um circuito, em um único circuito, tá? Tenho 10 tomadas. Essas 10 tomadas, nem sempre elas vão utilizar todas elas simultaneamente, tá? Nós vamos ter um fator de utilização, né? Então eu posso ligar o equipamento, ele não vai prejudicar. Agora, se o sistema estiver sobrecarregado, isso se for mal projetado, na verdade, ele vai sim sofrer danos no nosso circuito, tá? E sobre os nossos interruptores, não colocar em viga, em pilares, né? A gente sabe, se colocar em viga,
em pilares, se a gente quebrar para colocar naquela viga, aquela viga ela perde resistência, né? Aí danifica toda uma estrutura, todo o cálculo estrutural da residência, certo? Observações das tomadas dos nossos interruptores que nós devemos tomar. Vamos lá. Primeiro, tá? As instalações sanitárias. Luminária, tá? As nossas arandelas aqui, ó. As arandelas distantes 60 centímetros, tá? A tomada inteira, nós temos a 1,10, 1,20 do chão, tá? E o superior lá, que é as arandelas, a 2 metros e 30 do chão, tá? 2 metros e 30 do chão, lá no nosso forro. E a arandela 1,60, mas vai ficar na parede aqui, subindo o nosso espelho, tá? E aqui a gente tem um cálculo de previsão de demanda, tá? Que vai ser a nossa tarefa que nós temos a resolver na nossa próxima tarefa, atividade que nós temos que resolver na próxima tarefa, tá ok? Como a tarefa está encerrando hoje, eu vou colocar a próxima tarefa somente amanhã, tá ok? Então a nossa tarefa ela só vai entrar amanhã para nós nas nossas atividades, certo, senhores? No mais, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Eu peço que vocês revisem o material, tá? Anotem quando utilizar a tomada, como é que eu vou fazer o cálculo de potência de iluminação, de potência de tomada, o que é uma TUG, o que é uma TUI, porque tudo isso vai cair nas avaliações, certo, senhores? É para decorar, assim como eu pedi para decorar as simbologias que também vão cair na tarefa, certo? No mais, eu vou me despedindo por aqui, nessa nossa aula, e amanhã a gente retorna com mais uma aula sobre esse nosso conteúdo, certo? Peço que mandem para mim as dúvidas no WhatsApp, né, nas redes sociais, até mesmo no portal, para que a gente possa solucionar. E falar em portal, vocês já estão cientes, né, que fui proibido de receber, a escola não permite mais receber as tarefas via WhatsApp, tá? Tem que ser respondida no portal. Se não conseguir responder no portal, tem que entrar em contato com a Késia, tá? E a Késia vai fazer essa linha direta para que a gente possa solucionar esses nossos probleminhas, esses nossos que podem ocorrer aí no portal, certo? No mais, pessoal, essa disciplina a gente tem prática, vou marcar a aula prática com vocês, tá? As práticas podem acontecer no polo, tá? Estão liberadas. Eu vou marcar essas aulas práticas mais para frente, tá? E a gente vai se vendo aqui no nosso portal aqui, fazendo essas nossas aulas. Mais um abraço a todos, fico por aqui, fiquem bem, cuidem-se, né? Quero ver todo mundo com retorno lá em sala de aula para a gente trocar, fazer aquele feedback, fazer aquelas nossas interações, aquelas nossas observações boas, positivas dentro da sala de aula. No mais, abraço a todos, até a próxima aula.